Entre desfalques e retornos, o Clube do Remo enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em jogo que pode marcar o retorno do Leão para o G4. Flávio Garcia, Caboclo Escroto, continua no comando técnico do Clube do Remo em mais um grande desafio da Série B. Vamos falar sobre esse jogão de bola aqui na mesa redonda do Remocast. Chega mais! E antes de a gente falar desse confronto entre Leão e Furacão, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e não deixa de compartilhar para todo amigo que ainda não conhece a melhor mesa de debate da internet sobre Clube do Remo. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do nosso parceiro Iolo Pizza. E aí, Betinho, como é que tá por aí? Muito frio? Fiquei sabendo que vai ser muito frio o jogo lá, hein? Rapaz, o Leão pegou uma friaca no Sudeste, lá em Curitiba. Muito frio. Temos imagens do treino do Clube do Remo que aconteceu no CT do Coritiba na véspera da partida. Por aqui pelo Sudeste, esfriou, viu? Aqui no Rio de Janeiro, amanheceu com 15 graus. Os cariocas, está todo mundo aí de touca e luva. Impressionante isso. Mas lá em Curitiba está muito mais frio. Leão vai enfrentar uma geleira lá na Arena do Furacão que vem aí sob protestos, né, cara? O time perdeu a última em casa, vai tentar se recuperar contra o Clube do Remo e o Leão quer se aproveitar dessa má fase do adversário. Quem acompanha mais de perto as redes sociais pode observar que está tendo muitos protestos lá, né, contra a diretoria, né, time caro, elenco de centavos, umas coisas assim, fizeram protesto à noite com foguetório e tudo mais. Então o clima está bem tenso, principalmente depois da derrota lá, e aí vai tentar a todo custo a reabilitação em cima do Remo, que acaba tornando um jogo mais perigoso, né, porque os caras vão ter que vencer, vão ter que vir para cima, mas a gente tem um ataque rápido, e de repente isso pode ser interessante aí para vencer o jogo no contra-ataque, né, Beto? E lembrando que a gente tem alguns retornos, alguns desfalques. Conta aí pra galera o que tem aí sobre isso. O Clube do Remo vai com vários desfalques para essa partida. Luan Martins, que tomou o terceiro cartão amarelo, desfalca no meio de campo. Felipe Viseu continua em tratamento médico, está na transição. A gente sabe que o Jaderson, tivemos uma excelente notícia essa semana, voltou a treinar com bola, mas ainda continua sendo um desfalque para o Clube do Remo. E de última hora, vamos dizer assim, perdemos os 2 laterais. Sávio, com lesão, e o Marcelinho, que ficou em Belém, mas por cuidados médicos vai fazer um exame cardiológico devido à situação que ele teve no jogo da partida passada. Então vamos contar de fato 4 desfalques pro Clube do Remo. Mas temos o retorno do nosso xerifão ali do meio de campo. Caio Vinícius está de volta, provavelmente para o time titular. E eu quero saber de ti, deixa aí nos comentários qual é a tua expectativa para esse jogo lá contra o Atlético Paranaense, que vem pressionado. Como é que o Leão pode se aproveitar dessa situação do adversário e abocanhar aí esses 3 pontos, ganhar fora de casa, ter essa vitória fora de casa, que é o que a torcida espera. E, Igor, o que se diz é que com o retorno do Caio Vinícius e o desfalque do Luan Martins, a substituição no meio de campo ela é automática, né? Caio volta para o meio de campo, que já foi muito tempo nosso capitão. O Clube do Remo continua no mesmo esquema, vamos dizer assim, no 4-3-3, para poder atacar, mas com a substituição nas laterais. O que se ventilou hoje, Rangel no gol, Cadu ou Pedro Costa na lateral direita, a gente vai já discutir sobre isso, eu quero saber a opinião da galera também aqui nos comentários. Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues. No meio de campo, Caio Vinícius, Pedro Castro e Pavani. O ataque, Janderson, Pedro Rocha e Adailton. Aparentemente esse que o time que treinou manteve a mesma base, o Flávio mantém a mesma base e faz ali as substituições pontuais por causa de lesão e também por causa
de cartão. Antes de eu pedir tua opinião, Igor, deixa eu pedir pra galera o like. Deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o YouTube espalhar o Remocast por toda a internet. Além do like, que vai deixar teu comentário, arrasta pro lado, tem o Hype. O Hype também é uma nova ferramenta aí que o YouTube está utilizando para poder distribuir o conteúdo, dar essa força aí pro Remocast. E essa escalação do Leão, Igor, para enfrentar o Atlético Paranaense? A gente fica feliz com o retorno aí do Caio Vinícius, né, que mostrou uma consistência, uma regularidade muito grande, né, sai muito bem com a bola, marca muito forte, tem um excelente passe, com alguns jogos aí por conta de lesão, então é muito interessante o retorno dele ali para a composição do meio de campo. Por outro lado, essas ausências aí, elas serão muito sentidas, né, porque o tanto o Sávio quanto o Marcelinho são dois destaques, dois expoentes dessa grande campanha aí que o Remo está fazendo na Série B, e aí ficar de fora, né, acaba sendo complicado, até porque, infelizmente, a gente não tem substitutos à altura. O Alan Rodrigues, que chegou com muita pompa, né, vindo aí do futebol sul-americano, ainda não apresentou aquele grande futebol que a gente esperava por ter rodado em alguns clubes importantes aí. E menos ainda a lateral direita, né? Você tem ali uma briga do Pedro Costa com o Cadu. O Cadu foi muito mal, na minha opinião, no último jogo. Sentiu. De repente, isso é interessante jogar fora, né? Sem a pressão da torcida. O resultado era adverso, tava bem complicado jogar aquele jogo. Mas eu, como falei, não acho ele ruim, mas eu acho que ainda não é um jogador preparado. Então, é o que a gente tem, né? Por conta de substituição de lesão, não tem como. Vamos ter que contar com esses atletas aí, mas são dois jogadores que o Remo vai sentir muita falta nesse jogo, viu, Beto? Clube do Remo que ainda não vai contar com os recém-contratados nesta partida, tem logicamente aquelas armas do segundo tempo para o banco de reservas, Regis, Davó, e tem uma coisa a mais também, viu, Igor? Não é só a gente que vai desfalcado, não. O Atlético Paranaense também está bastante desfalcado, começando pelo seu técnico, que foi expulso. O técnico e o auxiliar foram expulsos na partida passada, que eles perderam em casa. Parece que quem vai estar atuando ali na beira do campo é o preparador físico do Atlético Paranaense. Também não joga aqui, olha, o Filipinho, volante, o Zapelli, que é meia, o Patrick, meia, também é dúvida, mas tem a volta do atacante Luiz Fernando. Vai ser uma partida muito possivelmente bastante pegada, né? Aquele jogo que o time adversário muito possivelmente vai vir para o Clube do Remo tentar aproveitar a pressão da torcida. E aquele jogo-chave de Série B, talvez, eu acredito que é um jogo que o Remo aprendeu a jogar desde o início dessa Série B. Então, dá para ser cirúrgico, dá para esperar o adversário e conseguir contra-atacar na hora certa. Eu tenho um pouco de cuidado para falar de jogadores provenientes da base, principalmente questão do Cadu. Ainda acredito muito nesse garoto, que ele apresentou um bom futebol quando começou, está precisando ali ser melhor trabalhado, e a gente sabe como é a preparação de base, infelizmente, no estado do Pará. Então, talvez, às vezes, a torcida tem que ter um pouco daquela paciência. Eu sei que é difícil pedir, se tu tens uma opinião contrária, pode deixar aí nos comentários aqui, a gente quer saber muito a tua opinião. Mas com o retorno do Caio Vinícius, será que melhora aquela construção de jogadas no primeiro terço? O Remo estava com dificuldade, teve um pouco de dificuldade na saída de bola na partida passada, principalmente no primeiro tempo, né, Igor? Ah, melhora com certeza, Beto. Melhora com certeza, porque ele tem uma qualidade técnica ali no passe, né? Tem uma consistência tática muito grande, sabe ali se posicionar, fechar quando está voltando, sabe abrir o jogo quando está saindo, né? Então tem boa saída de bola, tem bom poder de marcação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eleva muito o patamar, principalmente no meio-campo ali, que a gente. Muitas contusões no meio-campo, né? A gente ainda não conseguiu dar sequência para o meio campo que é titular, para o Pavani, para o Jaderson e para o Caio Vinícius, alternando aí, quando não é um, é outro que está lesionado, mas a gente confia aí no retorno, acho que vai ser muito importante, e tenho impressão que o Remo tem condições de trazer um bom resultado, né, principalmente por conta da pressão, desfalques do outro lado, né, se começar mal a torcida lá, ela tem um pouco da torcida do Remo, mano, começa a vaiar, começa a pegar no pé mesmo, e os caras podem sentir isso de campo, o Remo pode aproveitar. Então eu confio num bom resultado lá, Betinho.
E tu, tá confiante? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o like aqui também nesse conteúdo para ajudar ao YouTube distribuir mais o Remocast. Deixa o hype também, aquela opção que está arrastando os comentários para o lado, tem lá a opção do hype, dá essa força para o Remocast e te inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, ainda não é inscrita, te inscreve, ativa o sininho para receber em primeira mão toda vez que a gente liberar um vídeo novo por aqui. Saudações azulinas e bora, Leão!